Através da espessura da placa que você está utilizando, você pode considerar qual é a largura da trilha que você vai utilizar para que você tenha área transversal suficiente para a condução da corrente desejada nesse circuito. Essa imagem aqui é do site Ramin PCB and Assembly, uma empresa de fabricação de placas de circuito impresso. E nesse mesmo site temos informações já tabuladas de valores típicos de larguras de trilha que você utiliza para diferentes faixas de corrente. Nessa tabela você tem, na primeira coluna, a largura das trilhas em polegadas, considerando que estamos utilizando trilhas de cobre. Por exemplo, a primeira linha considera largura de trilha de 10 milésimos de polegada, ou 10 mil, 10 mil, que é a unidade padrão que temos utilizado durante o layout no Eagle. Portanto, para 10 ml, temos aqui uma linha de especificações com a maior corrente em amperes que essa trilha é capaz de conduzir. Porém, não é tão simples assim. Observe que temos colunas diferentes aqui com um valor de temperatura. Lembre-se das leis de Ohm. Conforme você vai aumentando o nível de corrente num condutor, a tendência é que esse condutor comece a esquentar mais. E quanto mais amperes por área transversal fixa que você tiver nesse condutor, maior vai ser esse aquecimento, pois todo condutor tem uma resistência, ele não é um condutor perfeito. E essa resistência vai começar a dissipar esse calor e a temperatura vai começar a aumentar. Estes valores de temperatura são o aumento de temperatura que toleramos em relação à temperatura ambiente, onde o circuito estará presente. Por exemplo, se a tolerância de aumento de temperatura for de apenas 10 graus Celsius em relação à temperatura ambiente, e estivermos usando uma placa de 1 onça por pé quadrado, ao colocar uma trilha com largura de 10 milésimos de polegada, nossa maior corrente, em amperes, conforme esta tabela, é de 1 ampere. Caso o aumento de temperatura tolerável seja maior, ou seja, 20 graus Celsius, usando o mesmo tipo de placa com a mesma largura de corrente, podemos tolerar até 1,2 amperes. E se você tolerar um aumento de até 30 graus para a mesma placa e largura de trilha, podemos suportar até 1,5 amperes. Porém, lembre, a temperatura na trilha e na placa irá aumentar 30 graus acima da temperatura ambiente. Então é importante que você saiba exatamente onde a placa estará localizada, qual a temperatura ambiente em média, para que você possa manter a segurança do seu circuito e dos usuários do equipamento. Vamos supor que você já sabe a corrente do seu circuito. Suponha que seja de 10 amperes. Se você procurar nessa tabela, você vai ver que o valor de 10 amperes aparece em mais de uma célula. Por exemplo, aqui, suportando um aumento de temperatura de até 30 graus, podemos utilizar uma placa com uma largura de trilha de 75 ml, caso nossa placa tenha pelo menos 2 onças por pé quadrado. Se a nossa placa tiver apenas 1 onça por pé quadrado, para o mesmo aumento de temperatura, precisamos de uma trilha de aproximadamente 100 ml até 200 ml.